Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Está de pé ainda? Feche os teus olhos, se puder orar comigo aí, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor a presença dEle, mais da bondade dEle, né? Como Ele tem sido bom. Feche os teus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Pai, nós te exaltamos, glorificamos o Teu nome, celebramos o Teu nome, Senhor. Tua presença é real nesse lugar, nós cremos, nós temos, ó Deus, vindo e provado, Senhor, da Tua presença, do Teu toque, dos Teus cuidados, Senhor. Oh, nós engrandecemos o nome do Senhor, Jeová, aqui nesse lugar, porque o Senhor, ó Deus, é o Senhor, não do lugar, das paredes, mas o Senhor é o Deus presente da Tua igreja, Senhor, é o Deus presente, é o Deus que está junto, é o Emanuel, o Deus conosco, é aquele que está caminhando ao nosso lado. Te louvamos por Tua voz, te louvamos pelo Teu Espírito Santo, te louvamos pelos Teus cuidados, te louvamos pelos Teus milagres, te louvamos porque o Senhor está conosco, Senhor, no tempo da prova. Te louvamos porque o Senhor está conosco no tempo do deserto, Senhor. Te louvamos porque o Senhor, ó Pai, está permanentemente conosco, para sempre, do nosso lado, Senhor, falando conosco, ministrando, cuidando, ó Pai, da Tua igreja. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, aleluia. E aquele que foi fiel até aqui, permanecerá fiel até o final, até a consumação de todas as coisas, como a Tua palavra diz. O Senhor não é um Deus que começou com a gente, ó Deus, e veio conosco até uma parte do caminho, não. O Senhor é o Deus que está presente conosco, ó Pai. O Senhor é o Deus que aleluia, é conosco, Pai. O Senhor foi no passado, o Senhor será no futuro conosco. Nós temos consciência, Pai, nós trazemos à memória, Pai, nessa noite isso, da Tua fidelidade, Senhor, da Tua bondade, do Teu cuidado, dos Teus livramentos, aleluia, das Tuas intervenções milagrosas, ó Pai, em meio a tempestades, ó Deus, a momentos, ó Pai, de luta, de angústia, de trevas. O Senhor sempre esteve presente, o Senhor é presente com cada um de nós, com a Tua igreja, ó Deus. O Senhor é o Deus que fala, aleluia, é o Deus que fala, para uma igreja que anda na Tua presença, que Te adora, que entrega o louvor, que entrega adoração ao Senhor, aleluia. Bendito seja, fala conosco, Senhor. Bendito seja, fala conosco, ó Deus maravilhoso. Fala conosco nessa noite, por misericórdia, por Tua graça e por Tua bondade que não tem fim, aleluia. Aleluia. Enquanto a Tua palavra está sendo pregada, ministrada, Senhor, como é de costume, aqui nesse altar, ó Deus, por santos ministros do Senhor, homens, mulheres, adolescentes, jovens, que amam ao Senhor, que têm compromisso com o Senhor, enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, Senhor, nessa noite, que haja cura em nosso meio, que haja libertação, que haja o agir do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Senta aí, amado, fica aí na presença do Senhor. Aleluia. Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23. Salmo 23. Aleluia. O verso 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, não
me falta. Eu sei que na nossa tradução, vou dizer isso mais uma vez, eu creio assim. Se você parar um dia e der um dia não, talvez um tempo da sua vida para estudar, para buscar alguma coisa, para dar uma consultada, aí tem muitos meios de consulta hoje, glória a Deus por isso. Você vai perceber que leis lá do rei James, que traduziu a King James, o texto na nossa versão está: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará ou nada me falta. Mas desde lá da tradução do rei James, ele, em 1611, ele tem uma versão um pouco mais correta, que depois a King James veio para o Brasil e também quem traduziu para o português, a própria King James, traduziu ela da maneira portuguesa aqui, nossa, nada me faltará. Mas eu não creio que seja esse o texto correto, o Senhor é meu pastor, não me falta ou não me faltará. Porque se eu te perguntar aqui nessa noite, se você tem falta de alguma coisa aqui hoje, alguém vai levantar a mão e falar: não, eu não tenho falta de nada. Tem alguém aqui nessa noite assim? Na minha vida econômica, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha saúde física, alguém aqui pode levantar a mão e dizer assim: olha, eu estou 100%, não tenho falta de nada hoje. Tem alguém aqui que pode levantar a mão, pensar antes de levantar a mão, pelo amor de Deus, e dizer: não, 100%, tudo, em todas as áreas, saúde, econômica, emocional, espiritual, ministerial, familiar, tudo, eu tenho 100% de tudo. Tem alguém aqui? Não tem. Então me falta alguma coisa aqui nessa noite, tá? Te falta algumas coisas, ou alguma coisa aqui pelo menos nessa noite. Então seria estranho você ser povo do Senhor, ter o Senhor como teu pastor, e Ele é o nosso pastor, e dizer: nada me faltará. Então, o original, o texto mais próximo é: não me falta, Ele não me falta, porque sim, essa é a nossa verdade. O Senhor é meu pastor, e Ele não me falta. Ele não te falta. Ele está com você. E a gente vai entender que às vezes na caminhada nos falta alguma coisa, mas, presta atenção, Deus não estabeleceu a gente para estar debaixo de algum tipo de maldição e nunca alcançar aquilo que o próprio Deus tem para cada um de nós. Não, Ele vai prover, porque Ele é o bom pastor. Ele é o pastor. Ele é o perfeito pastor. Então, o salmo é um salmo de Davi. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero citar um outro texto aqui, outros dois textos. Então, você sabe que o salmo é de Davi. Davi foi um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas no campo, protegia as suas ovelhas. Então, ele escreve um salmo curto, na visão aqui, tendo uma revelação do Espírito Santo, claro. É um salmo que aponta para o futuro, um salmo profético. É um salmo histórico, porque Davi está falando dele, do entendimento dele como pastor, do Deus que é o Deus dele, que tem cuidado dele, Davi, dele, Davi, no entendimento de ser o pastor de ovelhas, de maneira literal, e também está apontando, é um salmo profético que está apontando para a pessoa de Jesus, que é o sumo pastor, o pastor perfeito. Amém? Mesmo sendo pastor perfeito, teve algumas dificuldades na sua igreja. Então, mas ele é o pastor perfeito. Então, o salmo de Davi, que ele escreve aí, provavelmente no seu tempo de cuidados com as ovelhas, no campo, sozinho, tomando sereno, longe da família, longe de casa, lutando com o leão, lutando com o urso. Você conhece um pouco da história dele, Mas o Salmo primeiro diz: o Senhor, o verso 1 diz, o Salmo 23, o verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, não me faltará, não me falta. Irmão, quando a gente caminha com Jesus, quando a gente caminha com o Senhor, hoje eu encontrei um grande amigo no mercado, agora à tarde,
E ele me interrogou, ele até brincamos, né? Ele brincou comigo, ele falou: e aí, você tem cuidado de algumas coisas da igreja e tal? E nós falamos ali de um pouco de ministério rapidamente, e ele falou, virou para mim e falou: cara, como é difícil hoje e tal, né? As pessoas. E ele falou: eu nunca recebi a visita na minha casa de um pastor, eu sempre andei com Jesus e busquei. Hoje em dia, qualquer coisa, as pessoas não estão mais presentes, não estão mais... Irmão, e aí a gente quer pegar, abrir a Bíblia e ler o Salmo 20, às vezes nem pegar a Bíblia de papel, pegar o celular e abrir no Salmo 23 e citar isso, recitar, como se fosse até uma reza, como se fosse um amuleto. Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda citei errado porque eu já falei por quê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O abençoado, a abençoada, não tem comunhão com a casa do Senhor. O abençoado, a abençoada não tem andado com o Senhor. Não tem acordado de manhã e buscado a palavra do Senhor. Se colocado ali, ao abrir os olhos, pelo menos, abrir os olhos de manhã é um privilégio, amém? É um privilégio. Dar uma respirada é um privilégio. Quando você passa por uma gripe forte, por uma tosse que não te deixa, que te oprime, que te massacra, você dá aquelas tossidas, você sabe quanto nosso ar ali falta, é terrível. Você acordar bem e poder respirar, irmão, isso é bênção, porque Deus ainda está cumprindo na nossa vida o propósito dele, está trabalhando conosco naquele dia, é um privilégio. Eu sei, tem uma dor aqui, uma dorzinha ali, mas a gente sai da cama, mas ao abrir os olhos e entender de verdade que o Senhor nos proporcionou isso, e aí eu levanto no trupé e não tenho comunhão com Ele, e vivo o meu dia para resolver meus problemas, as minhas situações, as minhas causas, os meus sonhos, e aí na hora da adversidade, pode ver, é sempre assim, na hora da crise, no dia da adversidade, alguém abre a Bíblia no Salmo 23 e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Querido, o Senhor é meu pastor e o Senhor conhece as suas ovelhas, conhece o seu rebanho, conhece o seu povo. Ele nos chama de filhos, mas existem muitos textos da Bíblia que, alegoricamente, Ele nos trata como ovelhas, e não tem problema nenhum em Deus nos tratar como ovelhas, porque há todo um carinho do pastor para com a ovelha. A ovelha é o animal, que representa um animal dócil, que tem um monte de características. Eu vou falar também sobre ovelha aqui nessa noite, não é sobre isso, mas Davi declara isso, ele canta, deve estar ali cantando, o salmo é um louvor, o salmo não é uma carta, não é um texto, não é um ensinamento, não, a palavra salmo significa louvor, ele está fazendo um cântico ali, talvez com uma harpa, a história diz que Davi criou mais de 5.000 instrumentos musicais. Dá para você pensar nisso? Um homem que criou, segundo historiadores, mais de 5.000 instrumentos musicais. Em algum instrumento estava tocando ali, e cantando isso: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Se vier o leão para me pegar, o Senhor vai ser... E pastor tem duas coisas, tem cajado e tem vara. Cajado é para pegar a ovelha desgarrada e trazê-la de volta. Aleluia. Vou falar de novo. Tem duas, tem muitas, tem outras, mas vamos falar de duas. Tem dois instrumentos na mão do pastor de ovelhas. Um cajado, que aquele negócio, aquela curva, para pegar a ovelha desgarrada e trazer ela de volta para perto dele. E ele tem uma vara, a vara é para os seus inimigos. É para os inimigos que vêm contra a ovelha. De vez em quando sobra uma varadinha também para a ovelha. Mas a ideia principal da vara é para os inimigos que vêm para pegar a ovelha. Então, ele tem esse entendimento. E Davi declara ali, cantando, adorando, talvez, provavelmente sozinho: o Senhor é o meu pastor. E era mesmo. Era mesmo. Você vê a caminhada de Davi.
o quanto o Senhor era o pastor da vida dele. O quanto o Senhor cuidou dele, livrou ele, guardou ele. Saul nunca tocou em Davi. Ele tentou, mas nunca tocou em Davi. Os inimigos de Davi que se levantaram, irmão Golias se levantou contra Davi, zombou de Davi. Você é um menino, vem com pau, pedra. Eu sou lá cachorro para você vir com pau e pedra. Aí Davi olhou e falou: você vem com lança, com espada, com escudo, você tem tudo. Teoricamente, Golias, você tem tudo. Essa batalha seria fichinha para você. Mas tem uma coisa. Eu vou contra você em nome do Senhor. Quem você acredita que ganhou a batalha? Davi partiu para cima e derrubou o gigante. Porque Deus era o pastor, verdadeiramente era o pastor de Davi. Então Davi está cantando aqui com propriedade, com autoridade, de um adorador, que estava sozinho, cuidando de ovelha, longe de casa, que quando teve um jantar em casa poderoso, teve profeta em casa. Olha, imagina que noite, que dia, ou que noite que foi aquela, profeta em casa, aleluia. Irmão, é bom ter um profeta na sua casa, né? É só ligar para ele, vai te visitar lá, assim, aleluia. Não, vai, né? Calma, tá? Não é assim. Mas imagina, irmão, Davi está lá no campo, e tem profeta na casa dele, que veio com uma missão do céu. Tem os irmãos, todo mundo santificado, cheiroso. Ele nem foi lembrado, nem foi chamado para isso. Teve que ser chamado depois, porque Deus falou: não é. Então, irmão, Davi está cantando com propriedade de que andava com Deus. Não é quando ele foi rei que ele passou a andar com Deus. Não, ele só chegou a ser rei porque ele já andava com Deus. Ele só chegou ao trono porque ele já andava desde toda a sua vida com o Senhor. E aí foi possível ele chegar no trono e passar 40 anos no trono, né, e se tornar o rei mais amado de toda a história de Israel até o dia de hoje. O rei que é celebrado. E eu vou te dizer mais uma coisa, eu vou repetir, já falei aqui outras vezes. Você vai ver, olha para mim aqui, pode estar gravando lá, eu sei que deve estar gravando. Se não deu nenhum pau hoje, está gravando lá, aleluia. Então você vai ver, como Ezequiel diz, ou Jeremias declara, não lembro qual é o texto agora, mas um dos profetas diz assim: olha, Davi vai ressuscitar, irmão. E nós vamos ver ele, quando nós também estivermos ressuscitados, no governo de Cristo. Nós vamos ver Davi com Jesus, andando com a gente. É um rei importantíssimo para Israel. Por quê? Porque ele não andou com Deus quando subiu ao trono. Não, ele sempre andou com Deus. E por sempre andar com Deus, e cantar para Deus, e adorar a Deus, e ter comunhão de verdade com o pastor dele, com o Senhor dele. O Senhor é o meu pastor. E o meu pastor é o meu Senhor. Então está tudo certo. Com autoridade, com propriedade. E ele diz: ele não me falta. Quando a coisa acontecer, quando o dia mal vier, quando a adversidade surgir, ele estará comigo, aleluia. E é isso que eu preciso, irmão, é isso que você precisa aqui nessa noite, ter essa certeza, cantar isso, declarar isso, mas acima de tudo, viver isso, pagar o preço para viver isso, abrir mão de coisas para viver isso. O Senhor é o meu pastor. Eu não falo mais assim, eu não vivo mais assim, eu não vejo mais isso, eu não me comporto mais assim. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, aleluia. E eu quero que Ele seja o meu pastor de verdade, não porque eu abri um texto e está aqui escrito e eu declaro Ele, pensando comigo que vai dar certo, vai funcionar. Não é assim, não é encantamento, isso aqui não é vara de condão, tá? Não existe isso. Ele tem que ser, e Ele deseja ser o nosso Senhor e o nosso pastor de verdade. E então, irmão, Ele não vai nos faltar, porque você caminha com Ele e passa por algumas situações e Ele te socorre. Por quê? Porque você anda com Ele. Verso 2. Pode colocar ali na Corrigida Fiel, por favor.
Deitar-me fazem verdes pastos, ou em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Pode deixar aí. Deitar-me fazem verdes pastos, em pastos verdejantes. Irmão, isso é o que o nosso pastor, o nosso Senhor, faz com cada um de nós. Por quê? Porque nós somos verdadeiramente aqueles que podem cantar, declarar, orar, dizer: Senhor, o Senhor é meu pastor, e o Senhor não me falta. Então, o Senhor é aquele que me faz deitar em pastos verdejantes. Quer ver? Aí, deixa a tua Bíblia aberta aí no Salmo 23, eu queria só comparar esse texto aí com o texto que você conhece, que está lá em Marcos, capítulo 6. Marcos 6:30. Marcos capítulo 6, verso 30 diz assim: retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: vinde, somente vós comigo para um lugar deserto. Na tua Bíblia tem deserto aí? Lugar deserto? Tem ou não? Amém, tem deserto aí. E descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo do barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aqueles enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas que não têm pastor. E ele veio para ser, entre tantas coisas, o nosso pastor perfeito. E teve compaixão delas. E, sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso, os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e a hora já muito avançada. Oh, meu Deus. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer. Por quê? Porque eles estavam com Jesus, num lugar deserto, e eles não tinham o que comer. Está me ouvindo ou não? Está aí ainda? Mas o bom pastor, o pastor perfeito, que olha para a multidão e tem compaixão, e percebe, são como ovelhas que não têm pastor. O pastor, que vai assumir aqui, ele tem provisão. Aleluia. Jesus, porém, os instruiu: provei-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, verso 39, então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodassem em grupos. O quê? Não tem na tua Bíblia aí? Você não quer ler só para me prejudicar isso? Mas eu vou ler, não tem problema. Que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva verde do campo. Você é crente e você lê Bíblia. Sim. Você está lembrando do texto que você acabou de ler, Salmo 23. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes.
O texto de Salmo 23, ele acontece literalmente aqui nesse texto de o pastor agora olha para a multidão e tem compaixão e compara eles com um rebanho, com ovelhas que não tem pastor. E aí ele vai prover agora. Presta atenção. Vai um pouquinho para frente, Marcos capítulo 8. Marcos 8, capítulo 8, verso 1. Naqueles dias uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo. Está lendo aí? 3 dias que estão comigo. E não tenho o que comer. Gente, multidão que está ali aos pés dele, ouvindo ele, sendo curado, tocado, ministrado. 3 dias. E eles não têm o que comer. Mas como pode, gente? Gente que anda com Deus, que é o Senhor meu pastor e nada me falta. Como é que não falta? Às vezes falta. E o lugar aqui é deserto também. 2 lugares desertos que eles estão com Jesus. Irmão, pode falar a verdade agora. Você não pode mentir. Está passando por deserto aí agora? Tem gente que não está passando? Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, querido e querida. Que o Senhor te conserve assim fora do deserto. Mas se porventura, para não falar que vai acontecer, se porventura vier um deserto, saiba de uma coisa, Ele está com você lá também. E Ele deixa 3 dias. O texto não está dizendo claramente que eles estão há 3 dias sem comer. Mas depois de 3 dias com Jesus, eles não têm o que comer. Eu não sei se para alguns faltou logo no primeiro dia, porque comeu tudo. Tem uns irmãozinhos que se fosse levar uma bolsinha para ouvir Jesus pregar, meia hora tinha comido tudo já, tinha acabado, zerado, ia ficar 3 dias sem nada. Ia ficar 3 dias, 2 dias, 23 horas e 23 horas e meia, com a barriga roncando, porque ia comer tudo, não ia ter, aquela, controlar aqui, ia. Então, talvez para alguns faltou 2 dias sem comida, 1 dia sem, eu não sei, não tem esse cálculo na Bíblia, mas 3 dias que estavam com Jesus, eles não tinham o que comer, estavam no deserto, mas o Senhor está com eles, irmão. Às vezes nos faltam algumas coisas, às vezes, literalmente na tua casa, faltou um alimento, às vezes faltou saúde, às vezes faltou unção. Quando o Senhor te convocou para alguma coisa, você percebeu, a minha botija está vazia. Eu caminhei com Jesus, não repus o azeite, e Ele me convocou para uma obra, e eu não tenho autoridade, condição para isso. Tem que passar para outro. Talvez te faltou alguma coisa. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você, eu não quero complicar muito, mas dizer para você que o Senhor está com você. Davi declara, irmãos, e é tão bom você poder entender. Salmo 23. É tão bom você ouvir a voz do Senhor dizendo, eu sou o teu pastor, estou com você. Andaram com Jesus 3 dias. Tem gente que está caminhando com Jesus, e Jesus está com ele, está com ela. Só está provando, levando para um deserto, para um tempo, para tratar, para ensinar.
E a pessoa, ao passar por esse momento, por esse período de falta de alguma coisa, talvez a tua luta na enfermidade está durando um tempo que você achou ou está achando que não deveria passar, mas o Senhor sabe. Mas você tem que ter em mente que Ele está com você. E talvez doa mesmo, e talvez é complicado mesmo. Talvez sabe, é constrangedor até dizer assim, olha, o Senhor é meu pastor, mas eu estou passando por isso. Irmão, a gente passa mesmo. Não quer dizer que Ele não está, não, pelo contrário, Ele está com você, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, e Ele está com você nesse período de 3 dias, que pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, tomara que não seja, mas se for, você precisa entender que você não pode desistir, você não pode abandonar, você não pode voltar para trás, você não pode recuar, você não pode, nós não temos esse direito, irmão, porque eu estou passando por um período que aquilo não acontece, que o Senhor não está, não, Ele está com você, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, e Ele é quem vai prover o milagre na sua vida, e na minha vida, mas Ele está tratando conosco, irmão, e Ele vai agir, porque Ele é fiel, porque Ele olha e vê, este povo está comigo, aleluia, quem Ele olha e vê que está com Ele, não fica desamparado, vai receber milagre, irmão, vai receber a vitória, vai ter a intervenção dEle, a provisão dEle, porque Ele é o pastor fiel, aleluia, porque Ele é o Senhor. Essa multidão está comigo. Olha, vamos prover alguma coisa. Não, mas nós não conseguem mesmo, porque eu vou prover. O que vocês têm aí? Qual é o pouquinho que vocês têm, que vocês acham que é inútil? Entrega na minha mão. Quando Ele pedir, entrega. É um pouquinho de fé, entrega para Ele. Eu tenho um pouquinho de fé. Porque esse pouquinho de fé na mão de Jesus vai fazer um milagre tremendo acontecer. Porque na primeira, são 5.000 homens, que vão virar 20.000 pessoas, 25.000, porque tem mulheres, tem crianças, todos sentados na relva. E Ele ali, para fazer um milagre. Para que nós sentamos aqui? Porque Ele mandou. Então eu vou sentar e vou descansar. Vamos no Salmo 23, verso 2. Deitar-me fazem em verdes pastos. Põe a tradução diferente, põe uma outra tradução, por favor. Põe a revista corrigida, revista atualizada. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, quando Ele põe as pessoas ali sentadas, não é para elas repousarem, é só para elas descansarem, para elas sentarem, porque Ele ia operar o milagre. Esse tempo, é uma diferença entre descansarmos e repousarmos. Qual é a diferença? A diferença para nós cristãos, crentes, é que descansar, eu estou numa caminhada, eu estou atrás de algo, mas eu não alcancei ainda. Aí o Senhor me faz dar uma descansada em alguns momentos, traz refrigério. Repousar é quando eu já alcancei o que eu estava orando, o meu objetivo, aí naquilo eu posso repousar. Por quê? Porque Ele já me concedeu aquilo. Agora, descansar ali, olha, dá uma sentada, e eu vou fazer um milagre, mas eu tenho algo maior lá na frente ainda, mas vou te prover agora, vou te prover hoje, vou te prover nessa semana, vou cuidar de você nessa causa, irmão, e Ele faz isso, confia que Ele faz isso, irmão, mas Ele tem que ser o teu pastor, hoje, amanhã, depois de amanhã. Ele precisa e Ele deseja, Ele tem que ser o teu pastor, o meu pastor. Quando está tudo beleza no sentido não de 100%, mas quando eu estou ali, e quando eu não estou bem, quando eu não estou, pleno, quando tem o deserto, quando tem a falta, Ele tem que continuar sendo meu pastor.
Porque Ele prova os nossos corações. Ele prova o teu coração. Estão comigo há 3 dias, irmão. Permanece com Ele. Não abre mão dEle. Se na tua casa tiver tudo de perna para o ar, continua com Jesus. Se na empresa que você trabalha, no teu serviço, está tudo de cabeça para baixo, tudo bagunçado, permanece com Jesus. Se na tua saúde tem alguma situação difícil, permanece com Jesus. Se no teu casamento está tendo um problema lá, permanece com Jesus. Se na tua igreja, aos teus olhos, está tudo errado, permanece com Jesus. E você vai ver que Ele está vendo você, que você está com Ele, mesmo quando não tem nada, quando está um dia ruim, um dia mau, mas você está com Ele. E você pode cantar, declarar, orar: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta, algum milagre Ele vai operar. Porque Ele operou ontem, Ele operou há 10 anos atrás, Ele operou o ano passado, Ele operou semana passada, Ele vai operar hoje. Ele vai abrir uma porta. Ele vai abrir uma porta. Sei que entrou aqui nessa noite, orando: Senhor, abre uma porta. O Senhor vai abrir uma porta para você. Você que entrou aqui dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, o Senhor vai fechar portas também na sua vida. O mesmo que abre é o mesmo que fecha, porque Ele é o Senhor. Ele está contigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas, ou traduções muito mais antigas, águas limpas. Ovelha não bebe água suja. Ovelha não bebe água turva, turbulenta. Aliás, ela nem chega perto. Mas se estiver suja, com certeza a ovelha não bebe água suja. Aleluia. Estou falando de você que não aceita beber água suja. Porque você conhece o teu pastor. Você sabe as águas que ele tem para você. Águas tranquilas. O Espírito da paz que nos reconcilia, que nos ministra, que nos ensina, Ele nos enche. Jesus disse que se nós crescemos nele, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Essas águas vêm da onde? Vem do teu Senhor. Vem do Espírito Santo que habita em você, irmão. Ele tem paz para você. Todo tempo de turbulência, de confusão, de gritaria, que esse tempo cesse na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor tem ambiente de paz para você. Tem uma casa de paz para você. Tem um trabalho cheio de paz para você. Em nome de Jesus, porque Ele é o teu pastor. Ele é o teu Senhor. Verso 3, Salmo 23, verso 3. Refrigera-me ou restaura-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera ou restaura a minha alma. Irmão, a única maneira de eu ter a minha alma restaurada é na comunhão com a igreja, que tem o Senhor ministrando nela. A minha alma é curada aqui, porque o Senhor está ministrando a sua palavra, está movendo o seu espírito e da maneira correta, como Ele quer mover. Graças a Deus que o nosso culto aqui não é um culto bagunçado,
que só tem barulho, não. Tem barulho, tem adoração, tem louvor, mas tem o tempo em que Ele ministra a nossa alma, fala conosco. Irmão, Ele tem cura na ceia para você. Quando você toma a ceia, faz parte da mesa, tem comunhão com Ele, a tua alma é curada, se você crê, é lógico. Se você vier de qualquer jeito também, é só um pedaço de pão e um copinho de suco de uva. Mas quando você vem com o entendimento de comunhão, irmão, Ele restaura a sua alma. Porque está abatido a minha alma dentro de mim. E muito crente, irmão, com a alma abatida, desesperada, aflita. O teu pastor aqui nessa noite, ele tem cura para a tua alma. Restauração para a tua alma. Para a minha alma. Irmão, o teu pastor está presente aqui nessa noite. Ele está presente na tua vida, na tua caminhada. O Senhor é meu pastor. Você pode aí por 1 segundo, 5 segundos, fechar os teus olhos e declarar com a mão no seu coração: o Senhor é o meu pastor. Ele não me falta. Eu não tenho falta dele. As coisas podem me faltar. Meu sonho pode ser que não aconteceu ainda. Mas eu estou com Ele. E o Senhor aqui nessa noite é o Senhor que olha para nós e declara no mundo espiritual: eles estão comigo, eu estou com eles. Isso é fato. Isso é eterno. Ele declarou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Mas aí Ele declara: eles estão comigo. E naquele ambiente, onde a multidão estava com Ele, houve cura, houve libertação, e houve provisão milagrosa. Ele multiplicou pão. Olha o tamanho da dificuldade. Olha o tamanho do problema. Ele diz: assente todo mundo na relva, porque eu vou prover. Não olhem para os 5 peixes, para os 5 pães e para os 2 peixes. Não olhem para aquilo que vocês têm. Olha para mim. Porque eu sou o Senhor desse povo. Eu estou com eles. E eu vejo que eles estão comigo aqui, nesses dias. Mesmo no deserto, eles estão comigo. Eles não foram embora. Eles não abandonaram. Querido, fica firme com o teu Senhor. Mesmo no deserto, mesmo na falta de alguma coisa. Mas fique crendo, não se conforme, mas fique crendo. Creia que a qualquer momento Ele vai fazer um milagre tremendo na sua vida. Não fique pensando como Ele vai fazer isso, como eu vou resolver. Não, como os discípulos, como nós vamos resolver isso? Irmão, confia nele, entrega na mão dele. Mesmo que o desafio seja gigantesco e o que nós temos seja tão pequenininho, confia nele. Vai fazer um milagre tão grande na sua vida, tão grande na minha vida, que nós vamos vir aqui testemunhar: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltou. Você vai vir aqui diante da igreja e vai declarar: irmãos, eu passei a caminhar com o Senhor e Ele tem operado maravilhas na minha vida. Aleluia. Fica de pé aí, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fecha os teus olhos. Eu declaro aqui nessa noite, em nome de Jesus, sobre a tua vida, esta unção de ser realmente um adorador. Que lá, quando ninguém está te vendo, talvez quando a tua família te esquece,
quando as pessoas que você talvez tinha expectativa te esquecem, talvez enfrentando adversários poderosos, leões, ursos, talvez você não saiba tocar nenhum instrumento, mas talvez você comece a declarar um salmo, declarar um cântico novo para o Senhor, lá no teu quarto, na madrugada, talvez com medo, debaixo de opressão, você consegue abrir a tua boca, porque essa unção vem sobre você, aqui nessa noite, essa unção, esse entendimento de que você é alguém que Ele ama e que Ele tem visto que está com Ele, mesmo no deserto, mesmo na falta, você está com Ele, aleluia, você não o deixou, você não abriu os teus lábios, declarando palavras ruins, não, você continuou firme com Ele, na falta, no deserto, na necessidade, na enfermidade, na prova. Escuta aqui, ó Rei, se o Senhor vai me livrar, ou vai nos livrar da fornalha, isso é com Ele, nós não sabemos. Uma coisa eu declaro para você, Rei, nós não vamos nos prostrar, aleluia. Vocês criaram, me pegaram, tentaram fazer uma lei aí para não orar. Escuta uma coisa, pode ser cova dos leões, pode ser o que for, eu vou continuar orando, porque eu não vou deixar Ele. O Senhor Jesus está ali, eu corro para lá, para ouvir o que Ele está ensinando, para ouvir a palavra dEle, para receber um toque dEle e ser liberto, para receber um toque dEle e ser curado. E ainda que eu esteja com faltas, com necessidades, com provas, eu vou aonde Ele está, eu quero ficar com Ele. Está tudo ótimo, tudo bem, eu estou com Ele. Está tudo difícil, uma prova travada aqui, terrível, eu continuo com Ele. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a face da terra. Ele vai me fazer um milagre na minha vida. Ele vai operar algo maravilhoso com as mãos dele, aleluia. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Abre a sua boca aí, querido, fecha os teus olhos, abre a sua boca e declare: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e o Senhor tem provisão para mim. O Senhor é meu pastor, e o Senhor sabe como me conduzir. O Senhor me conduz a águas tranquilas. O Senhor me conduz. O Senhor é que te conduz, meu querido. O Senhor é quem conduz você ao lugar da tua vitória, ao lugar da tua bênção. Ele está conduzindo você aqui nessa noite ao lugar de paz, de tranquilidade, de descanso. O Senhor é o teu pastor, é o nosso pastor, aleluia, louvado seja o nome dele, aleluia. Confia em mim, diz o Senhor, e eu proverei, aleluia. Entrega nas minhas mãos e olha para mim, aleluia, e eu farei um grande milagre, diz o Senhor. Oh, continua em mim, eu tenho visto que tu estás comigo, aleluia, que tu és um servo fiel, uma serva fiel, Rabassuriamas. Oh, querido, o Senhor tem visto você não abandoná-lo, não deixá-lo, não se afastando dele, mas permanecendo. Senhor, está dia de crise hoje, mas eu estou aqui porque eu te amo, e eu sei que o Senhor é o meu pastor, e o Senhor me ama, aleluia. E o Senhor é aquele que olha para mim e tem coração cheio de compaixão. O Senhor não tem dó, o Senhor não tem pena de nós, o Senhor tem compaixão, Ele se põe no lugar, é um sentimento forte dentro do coração, Ele tem compaixão, é lá de dentro dele, pela sua igreja, pela sua noiva, pela sua esposa.
O Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Rabas, oreamas. Senhor, faz um grande milagre na vida da tua filha aqui nessa noite. Os desejos, os sonhos do coração dela, do coração dele, Senhor. Chegado o tempo da tua resposta, da tua provisão, da tua intervenção milagrosa. Declaramos e profetizamos aqui nessa noite isso, o teu milagre chegando no coração. Ó Deus, restaura a alma, tira todo o medo, toda a angústia, a ansiedade. Pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que traz essa água, essas águas de paz, águas tranquilas, Pai, enche o interior do teu filho, da tua filha. Oh, Ramas, Oriandarabacheka. Faz um milagre, faz esse milagre, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa noite. Faz esse milagre, Senhor. Muda aquele ambiente, naquele lar, muda completamente. Os teus anjos estão sendo enviados pelo Senhor lá naquela casa, para estarem lá, Rabas, Uriamas. Nós cremos no perfeito, maravilhoso, amado, sumo pastor aqui nessa noite, cuidando de nós de uma forma sobrenatural, para a glória do teu nome. Espere o teu povo debaixo da tua bênção, Senhor, com a certeza de que o Senhor está se levantando aqui nessa noite para operar maravilhas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Veronese, amém. Vai em paz aí, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.